foi aprovada esses dias, né, nessa semana, toque de caixa, a chamada reforma tributária, né, um tema que está na pauta do Congresso, né, está tramitando desde os anos 90. Então a reforma tributária ela não é um assunto de hoje, a gente viu que ela apareceu em diversos momentos na história do Brasil, e em diversos momentos como pautas políticas muito importantes para programas eleitorais, né, sempre como uma demanda de necessidade de simplificação, de dizer que o sistema tributário brasileiro é muito confuso, é muito complicado e tal, e aí esse ano foi aprovada uma reforma tributária e que muitos entendem ela como uma vitória do governo, né? Uma vitória ali da articulação de forças do Congresso Nacional do governo Lula, né? Então muita gente entende isso como uma vitória dessa articulação do governo Lula. E o que acontece, na verdade, é que quando a gente vai parar para analisar a história do sistema tributário brasileiro, ele está muito condicionado por uma tributação que onera as pessoas na cadeia final. Então, basicamente, a maior parte da tributação que existe no Brasil incide sobre consumo. Incide sobre o que as pessoas estão comprando nas lojinhas, né? No caso brasileiro, a gente tem um tipo de tributação, né, até a reforma tributária, que era uma tributação que acabava produzindo uma parada chamada efeito cascata. Então o que acontece? No sistema tributário brasileiro, eu vou falar de imposto de renda daqui a pouco, mas no sistema tributário brasileiro, nessa nova medida, a gente vai ter a gente tem uma série de impostos que incidem sobre a produção. A gente tem o IPI, ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviço, o ICMS, que é um imposto estadual, o PIS/COFINS, que também é um imposto federal, e tem um segundo imposto estadual, municipal, não estou lembrado agora, peraí. Bom, enfim, né? Aí você tem todos esses impostos. E o que acontece é que no sistema tributário brasileiro, não, mas IPVA é outra coisa, porque é sobre veículo, né? Quando a gente está falando dessa reforma tributária, a gente está falando sobre a reforma tributária sobre a produção. O IOF, Imposto sobre Operação Financeira, por exemplo, ele tem relação com outra coisa, é sobre operação bancária. O sistema tributário brasileiro, ele opera numa lógica de cascata. O que isso significa? Significa que, conforme os estágios produtivos vão avançando, novos impostos incidem sobre o novo preço daquele produto. Então, no caso do PIS e COFINS, por exemplo, existe um imposto que vai sendo realizado e a cada vez que esse novo valor é agregado, o imposto é cobrado sobre todo o valor, entende? Então, se, por exemplo, uma parada na produção inicial custava 25 e ele vai para o próximo estágio, e aí nesse estágio ele passa a custar 55, o que acontece é que esse valor, esse tributo antigamente, ele vai sendo cobrado em cascata. Então ele vai sendo cobrado um novo percentual sobre todo o valor. Então isso é o que a gente chama de tributação de imposto por cascata. Porque aí essa cascata, ela vai se acumulando de acordo com esses novos impostos. Com a reforma tributária, vai ser criado um novo tributo, que é uma nova forma de tributação, na verdade, que é o chamado Imposto de Valor Agregado. O que significa esse Imposto de Valor Agregado? Significa que esse imposto vai ser cobrado sobre o valor que é agregado naquela nova etapa produtiva. Então, se a gente tem, por exemplo, um produto que custa no seu início, né, R$25, o que vai ser cobrado daquele produto, daquela matéria-prima, daquilo lá, é a alíquota de imposto estipulada pelo IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que acho que fechou na alíquota de 27%, se não me engano. Fechou na alíquota de 27%. 27% de, por exemplo, R$25 é R$6,25, entendeu? E aí, para a próxima etapa de produção, o que acontece vamos supor, então ele passa da matéria-prima para um segundo estágio, para um estágio ali de melhoramento, de refino daquela matéria-prima, ou qualquer coisa. O que é a alíquota? Vamos dar uma olhadinha aqui para já dar aquela facilitada na compreensão. Peraí. Um valor utilizado para calcular o percentual de alguma coisa. Então a alíquota é como se fosse esse percentual base. E aí o que acontece é que agora esse novo imposto, o Imposto de Valor Agregado, ele vai substituir essa dinâmica de imposto em cascata. Então o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS vão ser trocados por essa nova forma de cálculo de imposto. Então vamos supor, né, você tem ali um produto que ele custa R$25. Então o valor agregado dele, na primeira etapa produtiva, é R$25. Com o IVA, o que acontece é que, na próxima etapa produtiva, ele vai custar R$55. No antigo sistema tributário, os R$55 seriam tributados. Então os R$55 passariam por um processo de tributação. Só que no novo esquema, só vai ser tributado, nessa segunda etapa produtiva, os R$30 que foram adicionados a esse valor, entendeu? E aí, se numa próxima etapa, por exemplo, aquele produto custar R$70, vai ser cobrado R$15. Por quê? Porque o valor agregado àquele produto não foi de 70, mas foi de R$15. Porque 55 mais 15 é igual a 70. E aí, se na loja ele custa 100,
mais R$ 30 foram adicionados. Então o imposto vai ser cobrado sobre esses R$ 30. Então, o imposto de valor agregado é somente a cobrança do imposto sobre o valor gerado naquela nova etapa produtiva. Então essa é basicamente o resumo do que vai acontecer. E aí vai ter uma alíquota, né, uma faixa mínima, que vai garantir um mínimo percentual, e alguns setores vão passar por um processo de isenção ou de diminuição da alíquota. Então tem muita gente, por exemplo, que está dizendo que a reforma tributária vai ser muito boa, tal, porque ela vai isentar vários produtos da cesta básica. Mas isso já acontece. Isso já acontece. Vão ser acrescentados novos produtos, mas a base não tem uma alteração estrutural desse tipo de cobrança. Não entendi nada? Bom, vamos ver aqui, tentar então ver um vídeo para poder ficar mais claro, né? Vamos lá. Reforma tributária. Entende 5 pontos a proposta de mudar impostos no Brasil, né? Quando foi? Há um mês, é o mais recente aqui, né? Vamos lá. O Senado aprovou o projeto da reforma tributária, uma série de mudanças na forma como pagamos os impostos. Entre as principais medidas estão a junção de 5 impostos em apenas um, e a isenção de tributos para produtos da cesta básica. A proposta... Essa isenção de produtos da cesta básica já existia antes, né? Já era uma coisa que era presente no processo de tributação dessa agora parada. Volta para a Câmara dos Deputados, porque o texto foi alterado. A expectativa é que a aprovação final na Câmara aconteça ainda neste ano. Depois disso, a reforma fica oficializada como uma emenda à Constituição Federal. Será a conclusão de um processo que vem sendo debatido há pelo menos 3 décadas no Brasil. Mas o que efetivamente muda com a reforma tributária? Eu sou André Bernatti, da BBC News do Brasil em Londres, e te explico em 5 pontos as principais mudanças que vão afetar as empresas e também o seu bolso. O maior objetivo da reforma é simplificar o complicado sistema tributário brasileiro. Isso vai ser feito com a extinção de 5 impostos sobre o consumo de bens e serviços. Eles são o PIS, a COFINS e o IPI, que são impostos federais. O PIS e COFINS eu contei como um, mas na verdade são 2. E também o ICMS e o ISS. Esses 5 vão dar lugar ao Imposto sobre o Valor Agregado, mais conhecido como IVA. O IVA já é adotado em mais de 170 países. A alíquota padrão do novo imposto ainda vai ser definida na fase de regulamentação. No início de novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já foi regulamentado, tá? A alíquota base é de 27%. Estimou que esse valor pode chegar a 27,5%. Isso faria do IVA brasileiro o mais alto do tipo no mundo. O governo diz que o percentual vai compensar as perdas de arrecadação com as exceções previstas na reforma. Mas como o IVA funciona? Ele é cobrado sobre... Só para poder esclarecer, existem vários setores da reforma tributária que vão ser isentados nesse processo dessa alteração. Então, ó, tem uma matéria que saiu no Jornal da Câmara dos Deputados que mostra quais são. Vamos dar uma olhadinha para a gente poder entender como que eles vão estar diferenciados. Então, ó, eu já vou pular essa parte aqui e tal. Ó, assim a lei complementar, e só para poder esclarecer, né? A PEC 4519, que está criando esses a reforma tributária, que está sendo criada para poder alterar esse regime de cobrança de impostos, ela vai passar por uma série de também alterações a partir de aprovação de lei complementar. Então, para que novas reduções, né, só podem ser definidas a partir de aprovação de uma lei complementar. Isso significa que para ela ser aprovada, ela tem que ter maioria absoluta no Congresso. Por isso que aprovar uma coisa por lei complementar é muito mais difícil do que aprovar outras dinâmicas de lei. Então aqui ele continua. A lei complementar definirá quais operações com bens e serviços terão alíquotas reduzidas em 60% quando incidentes sobre... Então, o que significa isso? Significa que, ao invés da pessoa pagar 27% da alíquota de imposto, ela vai pagar 60% de 27%. Tipo, 15%, alguma coisa assim. Entre 60 e 40, né? Entre 40 e 60, na verdade. Aí aqui ele continua. Então, quais são os serviços que vão passar por esse alívio, né? Serviço de educação, serviço de saúde, dispositivo médico, dispositivo de acessibilidade para pessoas, blá, 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 serviços públicos, blá, blá. Então várias coisas vão passar por esse processo de isenção. Da mesma maneira como vai ter isenção de 100% do IVA, que não é 100% de todos os impostos, né, mas do 100% do imposto que é cobrado por serviço, né, por consumo, em alguns outros serviços, como transporte público coletivo, certos medicamentos, produtos para a saúde menstrual, dispositivos médicos, etc, etc. A redução de 100% de IBS e da CBS, que são essas dinâmicas de cálculo, né, que vão levar o IVA, vão incidir sobre produtos hortícolas, frutas e ovos, hortifruti grangeiros, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e inovação sem fins lucrativos, compra de automóveis de passageiros por pacientes com deficiência, atividade de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística.
Aí tem mais detalhes aqui e tal, de quem vai sair fora, tem regimes que vão continuar, como o Simples Nacional, mas enfim, o que é importante saber dessa reforma é que a gente vai ter uma nova forma de cálculo de imposto e que alguns serviços vão ficar de fora. Isso é bom para a classe trabalhadora? Vamos ver o vídeo lá da BBC até o final e a gente vai comentando a respeito disso. Sobre cada operação com mercadorias e serviços, mas o imposto pago em cada parte do processo gera um crédito que é descontado na etapa seguinte. Vamos usar como exemplo a cadeia de produção de uma peça de roupa vendida em loja. Para simplificar, a alíquota do IVA nesse exemplo será de 10%. Um agricultor vende o algodão por R$ 55 a uma tecelagem, já incluído o tributo nesse valor. Assim, dos 55 pagos pela tecelagem, 50 vão para o agricultor e 5 para a Receita Federal. Nesse caso, ele está usando esse valor de 10% como exemplo prático, tá? Para poder ficar mais fácil de entender o cálculo. A tecelagem, então, transforma o algodão em tecido, que na sequência vai ser vendido para uma fábrica de roupas por R$ 66, sendo 60 pelo tecido e mais 6 pelo IVA. Mas a tecelagem desconta desses R$ 6 os 5 pagos na etapa anterior, quando ela comprou o algodão. Ou seja, na prática, o valor repassado ao fisco nesta fase vai ser de R$ 1. E assim segue na etapa em que a fábrica de roupas Entenderam, gente? Então, tudo que vai sendo pago de imposto é a partir do valor agregado naquela nova etapa produtiva. Comercializa a peça com o lojista, que depois vende ao consumidor final. É preciso dizer que esse consumidor final paga, além do preço do produto, os valores do IVA cobrados ao longo de todo esse processo. Muitas críticas foram feitas à permanência de uma alta tributação sobre o consumo, mesmo com as mudanças aprovadas. Mas os defensores da reforma dizem que a carga tributária seria muito maior no modelo anterior e que o novo imposto elimina a incidência de impostos em cascata, um dos problemas históricos do nosso sistema tributário. O IVA brasileiro vai ser um IVA dual, dividido em duas partes. A CBS, de competência federal, que vai substituir os atuais PIS, COFINS e IPI, e a IBS, de competência de estados e municípios, que substituirá os atuais ICMS e ISS. Então o CBS e o IBS são essas duas categorias, né, de novos tributos que vão gerar o IVA. Outra novidade é que a cobrança de impostos vai deixar de ser feita no local de produção de um bem ou serviço e passará ao local de consumo. Essa mudança tem o objetivo de dar fim à chamada guerra fiscal, quando cidades e estados dão benefícios tributários para atrair empresas. Após a reforma, haverá uma alíquota padrão de imposto e outra reduzida para atender setores como a saúde. E na verdade, né, só para poder aqui deixar claro, essa reforma tributária ela foi comemorada muito como uma vitória do governo, né? Mas ela tem vários problemas. Tem vários problemas. Ela tem vários problemas. Porque, primeiro, vamos lá. Quando a gente está tratando dessa formação, né, quando a gente está tratando exatamente da Constituição, dessa reforma tributária, a gente precisa lembrar que a forma mais eficaz de poder reequilibrar, né, a injustiça do sistema tributário não é alterando o regime de tributação sobre bens e consumos, mas sim a partir da taxação de renda. É isso que gera dinheiro por tributação. O Lenin tem um texto muito bom que se chama Capitalismo e Tributação, em que ele vai debater justamente como os impostos que eram cobrados na antiga Rússia, ali pré-revolucionária, eram muito mais numerosos em termos de pagamento do que os impostos que eram cobrados sobre a classe capitalista e seus rendimentos. Então, qual que seria a reforma tributária ideal? Uma taxação de renda a partir de faixas de renda, em que existe um aumento progressivo dessa taxação conforme a sua renda sobe. O que acontece é que, no caso brasileiro, a gente tem uma cobrança de impostos que é muito ligada a uma brisa de um sistema que é regressivo. Ou seja, ele incide mais sobre a classe trabalhadora paga mais esses impostos proporcionalmente em relação à burguesia. Então, na faixa de imposto de renda, a alíquota máxima é de 27,5%. Essa alíquota máxima de 27,5% equivale para o cara que ganha 10 mil reais e o cara que ganha 1 milhão. E esse cara que ganha 1 milhão, ou, enfim, 10 milhões, 100 milhões, enfim, ele muitas vezes não tem a tributação sobre lucros e dividendos, não tem a tributação sobre remessas internacionais, não tem a tributação de fundos de investimento, ele passa por uma série de alívios tributários que o trabalhador que ganha 10 mil reais não passa. Então, proporcionalmente, o trabalhador com um salário um pouco melhor paga o mesmo percentual que um milionário. Essa é a primeira grande distorção. E aí o que acontece é que a reforma tributária, essa daí, ela está sendo comemorada para simplificação e tal, e aí tem que levantar sempre a orelha, né? Por quê? Porque os grandes grupos econômicos apoiaram a aprovação desse projeto, desse processo, a toque de caixa. Então essa já é o primeiro red flag. É o primeiro alerta. Aprovado em toque de caixa. O bagulho passa rápido.
Por quê? Porque agora tem supostamente uma segunda parte da reforma tributária que passaria, que aí sim seria a taxação de grandes fortunas, a taxação de fundos de investimentos e tudo mais. E a gente sabe por que a reforma tributária não foi feita em uma parte só, né? A gente sabe. Por quê? Porque não interessa fazer a segunda parte. A gente viu o vídeo lá, inclusive vocês podem conferir aí, tal, tá por aqui em algum lugar aparecendo, o vídeo que a gente fez do Eduardo Moreira mostrando a farsa que é a tributação das offshores, dessas empresas de capital privado, que estão servindo como justificativa para poder fazer o apoio à reforma tributária. Essa primeira etapa da reforma tributária, ela vai simplificar e vai mudar o esquema de cobrança de impostos, o que é importante, o que é legal, mas não é o fundamental. Não é o essencial, porque o essencial dessa reforma não ataca a renda da burguesia, a renda dos capitalistas. E a gente sabe que não vai atacar. Mas essa alíquota geral ainda vai ser definida por uma lei complementar após a aprovação da PEC e da reforma tributária. Uma segunda novidade da reforma tributária é o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado. É uma espécie de sobretaxa que poderá incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. 2 exemplos são os cigarros e as bebidas alcoólicas. Como assim, gente? Faz mal? Brincadeira, hein, gente? Faz muito mal, hein? A reforma tributária prevê ainda a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, cujos itens, Isso como já existe. arroz, feijão e outros, serão isentos de impostos. Mas isso já Os existe, produtos gente. que vão Já compor existe. essa cesta... Isso não é novidade da reforma tributária, tá? Mas sabe o que é novidade dessa nova reforma tributária? Antigamente, sobre a antiga lei da tributação, as igrejas estavam isentas de tributação. Hoje, com essa nova reforma, não só as igrejas estão isentas de tributação, mas como também as organizações que são abertas pelas pessoas jurídicas das igrejas também não serão mais tributadas, serão isentas de tributação. O Edir Macedo, recentemente, criou uma faculdade chamada Faculdade Vitória em Cristo. Por quê? Porque ele não vai pagar imposto sobre a atividade que está sendo exercida por essa organização que opera no nome da igreja dele. Acho que não é bom para essas grandes empresas, para esses grandes lugares conseguirem esse tipo de isenção organizacional? A mesma brisa da galera das grandes empresas da Vale, do Itaú, não sei o quê, que faz esses eventos, que organiza essas mostras, não sei o quê, para quê? Para abater imposto. Para abater imposto. Para isso serve. Além disso, serviço de saúde e educação está com uma alíquota menor. E quando a gente fala serviço de saúde e educação, a gente está falando da prestação de serviços de saúde e educação privados. Então, a educação privada, os conglomerados educacionais, tanto do ponto de vista escolar, curricular, quanto dos cursos, de qualquer coisa assim, terão uma alíquota de pagamento de tributo menor do que a alíquota mínima. E fora que uma isenção aqui continua, uma isenção muito importante, que é a manutenção da Lei Candir. A Lei Candir, para quem não sabe, foi uma lei aprovada também nos anos 90, e é uma lei que inibe a cobrança de tributos sobre produtos primários. Então, atenção, até anotei isso aqui, desde a época em que a Lei Candir foi aprovada, vários estados já deixaram de arrecadar bilhões de reais, porque a Lei Candir beneficia justamente o agronegócio. Ela beneficia justamente os setores produtivos da exportação do agronegócio. Então, aquelas toneladas de soja, de gado, de laranja, de não sei o que lá, de minério de ferro, pá, não pagam imposto estadual, não pagam ICMS. Limpo. Vai limpo para exportação. Aí isso é um outro problema, que não foi resolvido. Então essa reforma tributária, ela que teoricamente seria feita em 2 etapas, isso aí, né? Ainda vão ser definidos por uma lei complementar. Haverá ainda uma cesta estendida com outros produtos como carnes e itens de higiene pessoal e limpeza, que terão desconto de 60% nos tributos para consumidores de baixa renda. Esse desconto será concedido através da devolução de impostos, chamada de cashback. A população mais pobre também terá direito ao cashback para o imposto cobrado na conta de luz e no gás de cozinha. Uma quarta novidade trazida... O cashback, gente, é um sistema que já existe e é aplicado em alguns lugares, né? Mas esse tem 2 problemas com o cashback. Primeiro, o percentual de devolução que você recebe é muito pequeno. A mesma dinâmica do cashback de loja. Tipo, você compra lá, você ganha 1% de volta. Aí você ganha R$3, ganha R$4. Você sacar daqui um tempo. Então, tipo, é uma devolução muito pequena. Muito pequena para você dizer que ela vai se tornar realmente relevante ao ponto de vista de alterar a dinâmica da vida social das pessoas. Muito pequeno. E o segundo ponto, gente, é que o cashback ele vai ser feito a partir da mediação do comércio regular. Só vai ter direito a cashback quem tem nota fiscal, para poder provar
que pagou aquilo de imposto e para poder comprar de volta, né? Para poder ressarcir a partir do cashback. A maior parte dos comércios brasileiros, sobretudo no Brasil profundo, não tem nota fiscal, gente. É comércio informal, é mercado informal, não tem cashback. Não tem nota fiscal para ser emitida e você pedir cashback. É muito incipiente, é muito pequeno, tá ligado? E é isso, no final dá... mandaram que tem o retorno do imposto com a nota no Paraná, dá R$30 a cada 3 meses. Pois é. Pela reforma é a criação de uma tributação específica para serviços prestados por profissionais liberais, Vai ser de como 30%, advogados, eu acho. engenheiros e contadores, equivalente a 70% do valor da alíquota geral. Diversos outros setores receberam tratamento especial na reforma: educação, saúde, equipamentos médicos, serviços de transporte coletivo, insumos agropecuários, atividades... Olha aí, gente, insumo agropecuário, fertilizante, veneno, essas paradas, agrotóxico, vai ter mais isenção tributária. Mais isenção tributária. Tá vendo? Como o negócio não é tão simples quanto parece? culturais e muitos outros. O problema das exceções é que elas acabam resultando em uma alíquota mais alta para os demais produtos e serviços, o que é necessário para que o governo não perca a arrecadação. Por fim, o último ponto importante para entender a reforma é o tempo de transição, que é bastante longo. A transição para a unificação dos tributos vai durar 7 anos, de 2026 a 2032. Isso significa que somente em 2033 o novo modelo vai estar totalmente implementado. Já Ou seja, em 2026, quando a gente estiver em ano eleitoral e se a Seara continuar do jeito que está, o Lula não se reelege, porque também já existe isso, né? Um projeto tramitando, fofocas tramitando na Câmara de acabar com a reeleição. Já tem isso, né? Já tem isso tramitando. Ainda que não acabem, eu acho que o Lula não leva o segundo mandato seguido. Não leva. Aí, o terreno dessa reforma vai estar todo terraplanado, todo preparado para quem? Para os grandes grupos de plano de saúde, educação privada, agropecuário, financeiro, que não vão ser taxados devidamente, né, com essa força toda, e vão, ó, surfar essa onda, né? Surfar essa onda. Ação da cobrança de impostos da origem para o destino, isso é, dos locais de produção para os locais de consumo, vai durar 50 anos, de 2029 a 2078. A ideia dessa transição longa é dar tempo para os estados e municípios se adaptarem, sem que haja perda de arrecadação. Mas críticos à proposta dizem que isso pode dar brecha para que a guerra fiscal não chegue ao fim tão cedo. Então com isso eu fico por aqui. Você vê, né? Falta uma série aí de coisas para poder elaborar sobre essa questão. O fundamental, gente, que era uma reforma tributária que incidiria sobre a renda dos capitalistas e a renda dos grandes mercadores de ações, de fundos de investimentos, não vai acontecer.